Fala pessoal, bora para mais um vídeo. Hoje aqui uma presença ilustre da Marina Borges. Por favor, Marina, se apresente para quem ainda não te conhece. Acho que é um rosto conhecido na comunidade, mas pode ser que algumas pessoas ainda não conheçam. Então, por favor, se apresente. Sempre pode ser, né? Uma comunidade que tem bastante gente. Eu tenho visto cada vez mais brasileiros, brasileiras, né? Muitas mulheres nessa comunidade. Então sempre pode ter alguém que não conhece. Eu sou a Marina Borges, sou líder da comunidade Salesforce Women in Tech de São Paulo. Sou Salesforce Administrator na Check21, trabalho com o Fernando há quase um ano. Faz um ano já, hein? Quase um ano já. E é isso. Trabalho com Salesforce há 2 anos e pouquinho como admin, como consultora, e há um pouco mais de 3 anos como usuária, né? Que foi quando eu comecei. Sou completamente apaixonada pelo ecossistema, pela Salesforce, dá para Não tem saber, como não né? se apaixonar, né? Não tem como não se apaixonar, vivo isso, né, de verdade no dia a dia, falo muito para as pessoas, tento ajudar o máximo que eu posso, entra sim, dá sim, você consegue, eu adoro, adoro, acho que é o meu dia a dia mesmo. Maravilha. Bom, e hoje convidei a Marina para a gente falar de um assunto que ela está expert aqui, que é sobre a certificação de Business Analyst, né? Ela tirou a certificação, acho que foi dia 2, né, que você tirou, Isso uma mesmo, semana quinta atrás. passada, E aí, na mesma hora que eu vi o post dela no LinkedIn, eu chamei ela no WhatsApp, chamando ela para a gente falar sobre isso, aproveitar que está uhum. tudo fresco na memória dela, então a gente vai tentar extrair ali alguns insights, algumas coisas que dê para quem está se preparando para a certificação conhecer um pouco mais, né? Então, o nosso primeiro tópico aqui é até também dar um overview para você que está aí do outro lado, né? O que raios é um Salesforce Business Analyst, né? O que faz essa certificação? Quer trazer um pouco da sua visão sobre? Claro, uma coisa que eu estava lembrando hoje, né, depois da gente conversar, é que ela é uma certificação que está muito em alta, né? O pessoal fala bastante sobre ela, acho que ela tem também mais ou menos isso, uns 6 ou 8 meses, se não me engano. Tem uma coisa que aconteceu também, uma diferença que aconteceu de quando ela foi lançada para agora, que a gente vai comentar um pouco mais, vai aprofundar um pouco mais para frente, mas que tá na minha cabeça agora, que é a pontuação, né? Que quando eles lançaram com 62% de corte, né? E que agora ela passou para 72%. Como eu falei, é uma certificação muito em alta, bastante gente quer fazer, bastante gente quer estudar para passar, e não tem tanto material quanto as certificações tradicionais, né? Você tem lá a Trail Mix, você tem alguns lugares tradicionais que já fizeram post sobre, mas você tem poucos testes para praticar, você tem pouco material. Até o famoso Focus on Force ainda não tem o material de estudo, né? Eles têm os testes, mas não tem o material de estudo. Então, acho que vale bastante a pena conversar sobre ela. Olhando para a descrição dela ali, né, a gente vê que ela é uma certificação que ela não é tão técnica, né? Sim, Ela é mais, de fato, de negócio mesmo ali no dia a dia, né? De frente com o usuário, de frente com requisitos. Quer dizer, foge, por mais que tenha alguns tópicos, a gente vai falar sobre isso mais para frente ali, mas por mais que tenha alguns tópicos onde ele entra um detalhe sobre a plataforma, mas é uma uhum. minoria, né? Comparado Isso, com todo da certificação, ela é uma minoria. A ideia sim. mesmo é focar no papel de business analyst, o que você faz no seu dia a dia, quais são os perrengues que você passa no dia a dia, né? Sim, Então, acho sim, que as esse aqui, decisões, né, que você precisa tomar. essas são uma das poucas certificações Salesforce que não são técnicas, né? Que não envolvem tanto o conhecimento da plataforma. Se você pegar Uhum, até a própria de Associate, ela cai mais perguntas sobre a plataforma em si do sim, que a de Business Analyst, né? Então, são certificações que... essa é uma das poucas certificações que o seu conhecimento de campo vale mais do que o tempo que você já tem de Salesforce, né? Então, com até, de repente, certeza. para quem está fazendo uma migração, pode ser uma boa, né? Nossa, com É, certeza, com certeza. que Duas eu até coisas acho. disso que você falou. Pode Um falar. é o formato, que eu acho que é uma coisa assim, a primeira coisa que chamou minha atenção. Eu tô acostumada, eu fiz a Administrator, App Builder, fiz o Associate depois, porque não, né? Queria fazer também. E elas têm um formato meio parecido, tem aquelas perguntas com múltiplas possibilidades de respostas, tem várias alternativas. A DBA, ela tem 3 alternativas, normalmente.
né? E, assim, não muda muito a questão de ser um estudo de caso ali, né, uma situação de uma empresa, o que você faria, mas são 3 alternativas. É uma coisa que me chamou muita atenção desde que eu estava estudando. Falei, cara, será que é isso mesmo, né? Lá pelo Focus on Force, será que só tem 3 alternativas? E só tem 3 alternativas. Então foi a primeira coisa que me chamou, assim, gritante a atenção. Outra coisa que você falou, eu, Marina, né? Eu trabalho como analista de negócios, business analyst, key account, qualquer coisa que já tenha sido chamada minha profissão ao longo dos anos, há 20 anos. Até mais, na verdade, é que eu tô falando 20 para arredondar. Um pouco mais de 20, né? Um pouco mais de 20, mas assim, quando eu comecei a ver o material de estudo, o que eu achei bem interessante também, que eu tô falando isso porque você falou em transição de carreira, né? Para mim, tem muita coisa ali, tipo, por exemplo, dia a dia com o cliente, com stakeholders, ok, é uma coisa que é muito familiar para mim. Mapeamento de processos já não era tanto. Eu já vi bastante, tive acesso, mas no meu dia a dia na profissão anterior, antes de Salesforce, não era uma coisa que eu faria, né? Eu até teria visto, até teria passado por isso, mas é uma coisa que é importante. User stories, né? Que também é uma coisa que cai Um dos bastante. tops. Uhum. Cai bastante, assim, você vai ver muito isso na prova também. Não era uma coisa que eu estava familiarizada. Então, eu acho que para quem está fazendo transição de carreira, vindo de mercado, você vai trazer muita coisa sim, principalmente nessa parte do cliente, né, de entender o cliente, do discovery e tal, mas vale bastante a pena investir nessa parte que é mais técnica de BA para Salesforce. Precisa entender o que é um BA para a Salesforce, né? Eu acho que isso é bem importante. Boa. Bom, aí a gente até faz um gancho, né? Para quem a certificação de Salesforce Business Analyst é recomendada. Acho que você já deu alguns spoilers aí, né? Mas acho que se você hoje atua como um BA dentro do universo Salesforce, com certeza a certificação para você. Mas Uhum. eu diria que não se limitaria a isso. Eu não vejo para developer. Acho que para developer, sei lá, você teria que ser um louco tipo eu, né? Tá na minha lista de certificações tirar, mas Uhum. não é um pré-req para developer, não faz nem sentido, né? Uhum. Ela vai mais na linha de alguém que é um administrador, uma perninha no BA ali. A gente vê Uhum. muito disso, né? A pessoa que ela faz o trabalho ali de gestão da org, gestão de usuários, criação de relatório, painel, etc. Mas muitas vezes, por ela ter essa frente com o cliente, faz sentido ela ter essa certificação de BA, mesmo que no papel dela, né, no role dela não seja só um business analyst, mas Uhum. isso acrescenta para ela muito know-how que ela vai ter quando ela pegar a certificação, que vai Uhum. fazer com que a vida dela seja mais fácil. Com certeza. Consultores também, né? Eu acho que faz muito sentido para quem atua em consultoria, para quem trabalha com consultoria. Eu vou falar mais uma coisa aqui também que é bem real. É a certificação que eu mais gostei de estudar para fazer. Eu acho que é a que mais agregou de verdade conhecimento, que não foi uma coisa assim, simplesmente eu estou decorando para passar numa prova, sabe? São situações que eu vi e que eu falei assim, cara, se eu soubesse disso, eu teria atuado melhor no projeto tal, eu teria feito melhor, eu teria feito melhores perguntas, sabe? Então acho que é a que eu mais gostei de estudar até hoje. Eu senti isso assim na certificação de Share Visibility. Uhum, Depois que eu tirei a Share Visibility, mudou minha mente assim na forma como eu olhava no problema. uhum, Então, hoje, muitas vezes, quando eu tenho um problema, eu falo, cara, já olhou permission setting, já olhou share roles, já olhou hierarquia, já olhou roles, já olhou tudo o que envolve ali no share, né? Que muitas vezes você não para pensar. Você, como um developer, você não para pensar que o problema pode ser uma regra de compartilhamento que não está bem feita, né? Ou que deveria ser feita e não foi feita. Então, uhum. essa foi uma das que me trouxe explodiu minha mente, assim. E eu acho que Imagino. E eu acho que a certificação ela tem esse propósito também, né? Eu Uhum, sempre digo que quando você estuda para uma certificação, por mais que você já tenha anos de experiência, você vai sair dali melhor do que você entrou. É uhum. impossível você não sair melhor do que você entrou. Porque Sim. vai ter muitas coisas que você não pensava antes, problema que você sequer via, o problema Uhum, existe, mas você não via o problema. E aí uhum. você passa a ver aquele problema com outros olhos. Aí você passa a falar, caramba, né? Nossa, nem sabia que tinha esse mundo. Aí Sim, que muda. existia essa forma de fazer, essa forma de resolver, né? Você, só para não perder um gancho também, você falou sobre se ela seria interessante para developers, eu concordo com você. Eu acho, assim, putz, eu quero, porque eu quero conhecer. Legal, mas não é Meu caso. imprescindível para o dia a dia, não é imprescindível, com certeza não.
né? Mas vai te dar uma noção, se você está numa reunião com o seu BA, com o seu admin, e a pessoa está fazendo um levantamento de requisitos, você vai saber a língua que essa pessoa está falando. Eu acho isso bem E legal. você vai até conseguir opinar com mais propriedade. Sim. Né? Então, Sim. acho que tem um ônus e um bônus. Eu acho Sim. que, óbvio, se você é um developer, você vai ter que tirar Dev 1, vai ter que tirar App Builder, JavaScript, tem outras na sua frente, admin, né? Tem outros que são interessantes você tirar antes de chegar nessa. Mas, se você já tem uma série, né, já tem 11, ainda tem outras 5 antes dessa que eu quero tirar, mas um dia vai chegar a vez dela, né? Mas, agora, se você é um admin, já tirou de admin, tá pensando ali, putz, tiro App Builder, tiro Advanced, eu tiro Business Analyst. Pode ser que a de Business Analyst seja mais interessante do que Advanced e seja mais interessante que a de App Builder, por exemplo. Vai depender muito para onde mais você está direcionado ali. Tô querendo partir mais para a linha de código. Cara, então vai para a linha de App Builder. Não, eu gosto mesmo de analista, quero começar a escrever requisitos, quero começar a entender como é que o usuário pensa, como é que eu posso lidar com stakeholders. Então, vai para a linha de BA, que é o caminho que você vai se encontrar mais, né? Com e a gente certeza. faz um gancho para o próximo tópico, né? Que é quais são os requisitos para a certificação de Salesforce Business Analyst. Né? Então, tem um único requisito, pelo menos, né? Que é você ter a de admin. A admin ela é uma base para várias, né? E eu coloco ela também como sendo de entrada até mesmo para admin. Eu acho que para você, também para admin, óbvio, né? Mesmo para developer. Para developer, né? Porque eu acho que para você ser um bom developer, primeiro você tem que ser um bom administrador. É inevitável você ter que conhecer a plataforma, como eu falei, né? Regra de compartilhamento, toda a parte que envolve share visibility, roles, hierarquia, papel, tudo isso. Você tem que estar maduro, conhecimento, para você poder falar com propriedade e até não sair reinventando a roda. Hoje, eu mesmo como developer, muita coisa resolvo no Flow, em vez de resolver no código. Quando não tem jeito, eu crio uma classe que vai ser chamada pelo Flow. Ainda, né? Se não tem jeito mesmo, aí eu faço no código. Porque tem muitas outras facilidades que você acaba encontrando no universo de administrador, por assim dizer, e às vezes você quer marretar no código. Então é importante para o developer entender como é que funciona a plataforma, até para não sair criando coisas monstruosas. Sim, e desnecessárias, né? Amanhã vem olha aquele lá e fala, nossa, por que o cara fez isso? Faltou uma certificação de admin ali para poder olhar para onde seguir. Então, voltando para o gancho aqui, né? Salesforce Business Analyst, o único requisito é a de administrador Salesforce. Não tem nenhuma super badge que você tem que tirar, não tem nenhum trailhead ou trail mix que você tem obrigatoriamente fazer, embora a gente vai falar um pouco sobre isso aqui na parte de preparação, mas o único requisito oficial é que você tenha a certificação Salesforce Administrator. Se não tiver, você não consegue nem agendar ela. Então, é um pré-req mesmo. Sim. Um outro ponto que eu quero citar aqui, que é uma recomendação da própria Salesforce, mas aí também eu acho que vai muito de cada caso, mas é a recomendação da Salesforce, que você tenha pelo menos 2 anos de experiência com a plataforma. Então, óbvio, por que eles falam isso? Porque vão ter tópicos dentro da certificação que são específicos da plataforma, como eu falei lá atrás, né? É minoria? Mas tem tópicos que são, tem perguntas que são da plataforma. Se você não conhece nada da plataforma, putz, estou vindo de Oracle, vou tirar a certificação porque vai me colocar na frente do mercado. Vai te colocar na frente do mercado. Mas você vai ter muito mais dificuldade com alguns assuntos se você não conhecer Salesforce. Né? Mas só o fato de você ter que ter a Salesforce Administrator antes, já vai colocar você preparado ali. Então, pode ser que você começou agora, já tem um bom conhecimento de CRM, muitas coisas para você já faz sentido, conta, contato, oportunidade, várias coisas que já existem em outros CRMs, lead, casos. Então, quando você vem, você já se sente dentro de casa, consegue tirar uma certificação de administrador ali nos seus primeiros 6 meses. Por que não tentar a de Business Analyst? Né? Não veria como Salesforce só tem que ter pelo menos 2 anos, então eu vou esperar 2 anos. Não. É uma sugestão que eles dão, Exato, né? Não é um pré-req, é só uma recomendação de como eles veem que o mercado, para as pessoas que tiraram, como é que é a linha tênue para você conseguir ter sucesso. E a Salesforce também não tem interesse de várias pessoas fazendo certificação e não tendo a certificação em si. Ela quer que as pessoas tenham. Para ela é importante que as pessoas
tenham certificação, né? Então, Uhum. quanto mais você estiver preparado, mais bagagem você tiver, mais fácil vai ser a certificação. E quando a gente começar a discutir sobre os tópicos, vocês vão ver que faz muito sentido isso mesmo, né? Que a bagagem que você tem é muito mais importante do que tecnicamente. Exatamente, era isso que eu ia falar, assim, eu acho que os 2 anos de experiência fazem muito sentido quando você pensa em vivência, né, porque tem várias perguntas que você vai olhar e falar assim: "Eu passei por isso", e aí você vai conseguir conectar com o que que eles estão querendo te dizer, sabe. Então, apesar de ser uma sugestão, acho que não precisa ser necessariamente 2 anos, mas é uma boa sugestão, assim, de que você precisa de mais ou menos esse tempo para chegar no nível de conhecimento que eles estão buscando que você tenha para poder passar nessa prova, né. Então é uma sugestão bem acertada. A de admin, eu também posso compartilhar minha experiência, eles sugerem de 3 a 6 meses, né, eu Uhum. fiz com um pouco mais de 1 ano, e para mim, assim, como acho que por ser a primeira foi bem difícil, assim, foi para entrar na minha cabeça todo o processo da certificação e tal, e eu acho que também de 6 meses a 1 ano, assim, é um bom tempo para você estar trabalhando e se sentir confiante para saber que você realmente está interpretando certo, né, porque tem isso também, interpretar Sim. corretamente o que eles estão perguntando, né. A de admin, um erro que eu vejo muito comum é as pessoas que estão entrando na área agora, estão com conhecimento raso ainda de Salesforce, né? Uhum, Fez alguns Trail Mix, assistiu algumas lives nossas, assistiu alguns webinars da Salesforce, a, a plataforma permite você entrar e você já começa a mexer, você vai se familiarizando, você já sente que está na hora de você fazer certificação e chega lá e bomba na certificação. Então, eu recomendo que a pessoa faça certificação depois que ela já está trabalhando com o seu esforço. isso Né? mesmo. Não assim, eu estou estudando e já quero ter, porque o mercado vai ser melhor que o mercado me contratar. É, Cara, não, eu acho que é assim. um tiro no pé. Eu Eu mesma acho que consegui a minha primeira experiência como trainee sem certificação, e sem certificação no horizonte, sabe, em nenhum momento eles falaram: "Ó, 6 meses você tem que estar certificada", nada, tipo, vai indo, vai estudando, vai tomando o seu tempo, justamente por causa disso, porque sem a vivência você não consegue conectar, né, as 2 coisas e, cara, é difícil. Vai ter gente que é mais gênio e vai passar só com o Trailhead? Vai, mas não é fácil, sem a vivência não é fácil de passar não. eu acho que é totalmente possível tirar, né? Se você Uhum, estudar toda a trilha do Trailhead, você assistir bons conteúdos na internet, você pegar um Focus of Force ali para se preparar, você consegue? uhum, Consegue. Mesmo sem uhum. atuar com seus sócios, você consegue. Mas Uhum. depois você tem um ônus e um bônus. Beleza, você está com a certificação. Você vai Faz o conseguir quê? uma oportunidade. Chegar na oportunidade, os caras vão falar, esse cara já tem certificação. Vai ter Uhum, gente dentro da empresa que já está lá 1 ano, 2 anos e não tem certificação. Aí chega uhum, você, que está começando agora com o seu esforço, uhum. e chega com a sua certificação lá, seu diplominha no papel. Ah, eu sou certificado. Primeiro BO que acontecer, vou falar o quê? Não, pergunta para fulano, ele é certificado, ele vai saber, bater no peito aí, vai saber a resposta. Vai desenrolar, não vai, Então você não acaba vai. colocando, mesmo sem querer, um Uhum. peso maior no seu ombro para você carregar logo que você começar o seu emprego. Então, imagina, Sim. você está começando com a plataforma, por mais que você já tenha estudado, tirado certificação, já tenha alguns conhecimentos, ainda tem um leque de coisas que você vai ter que aprender, masterizar um flow, masterizar. E hoje em dia não tem, nunca, não tem mais nada, certificação, workflow, não tem mais Uhum, process builder, né? uhum, Mas isso ainda é usado. uhum. E aí você tá lá no primeiro dia, chega um problema de workflow, você fala, que é isso? Eu nunca vi isso. Seu sócio não tá Exato. mais querendo que você aprenda workflow, mas a Sei vida nem real por é onde outra. começar. É. A vida real é outra. Você vai encontrar workflow, você vai encontrar process builder. Né? Uhum. São raros os cenários onde você vai encontrar que tá tudo no flow. Sim, Então, a sim, menos tem que que ser seja alguma uma coisa muito org nova, muito né. nova, você vai encontrar cenários onde você vai ter que lidar com problemas que você não viu. Uhum. Então, pode ser que a certificação ela seja um tiro no pé para você, de você ter que se Sim. mostrar. Mas, cara, você tem a certificação, como que você não sabe? Né? Uhum, Então, por isso que eu recomendo que, cara, entra, acha uma vaga, mesmo que seja júnior ali, começando, entra, e aí sim você começa a se preparar, a se sentir mais apto para quando uhum. você for, né, mesmo que seja 6 meses, putz, 6 meses, em 6 meses de uma consultoria ou numa empresa, você já vai aprender muito, muito mais do que se você tivesse passado 2 anos estudando. Sim, Né? Porque sim. é um problema atrás de um problema atrás de um problema, todo dia coisa nova que você fala, caramba, explode a sua É. cabeça de tantas coisas.
Eu Então, acabei de acho pensar numa analogia aqui da arte marcial, né? Normalmente você recebe uma outra faixa, né? Uma outra cor de faixa quando você está preparado, né? Então, acho que essa é exato. uma ótima analogia para certificação. Se você está preparado, você vai receber a sua faixa. E aí, Uhum. né, uma premiação por isso, né? E não algo para você começar dali a se preparar. Outra coisa que eu vejo que faz muito sentido também é até para o próprio estudo, porque eu acho Uhum, que o tempo de estudo acaba sendo menor. sim. Porque uma coisa é você pegar, vamos falar aqui de share, de carga de compartilhamento, né, que Uhum, cai um pouquinho ali na parte de administrador Salesforce. uhum, Não é tanto como Shared Visibility, mas cai algumas coisas. Então, uhum, se é um assunto que você não está habituado, para você mastigar isso, para você entender o que é um compartilhamento, para você entender os níveis de compartilhamento, sem ter vivenciado isso na prática, é muito mais duro. Você vai ter que pegar um módulo, fazer uma, às vezes, duas vezes, reler, procurar outro material, procurar um vídeo, para daí uhum, você começar a assimilar aquilo. Agora, sim. se você já está no dia a dia, alguém fala, chega para você e fala, precisa compartilhar isso com fulano. Você vai, mas como é que eu faço isso? E vai lá bater e aprender e ver que tem um grupo público, que aquela pessoa está naquele grupo público e que aquela regra de compartilhamento é para aquele grupo público que daí aquela pessoa tem acesso. Uhum. Coisa que dificilmente você vai achar numa documentação, vai achar num No módulo, módulo, é. né? Então, Uhum, na hora que você for estudar isso, você vai ser mais uma revisão para você. uhum. Você já vai ter quebrado a cabeça, vai ser mais fácil, o conhecimento já vai estar mais enraizado na sua cabeça, e a hora que você for fazer aquilo, você tira de letra. Né? Com Então, acho que certeza. até para o estudo, mais tempo de experiência ajuda. E aí, de novo, vem naquilo que o seu esforço fala. É uma recomendação que você tenha, para DBA, por exemplo, 2 anos de experiência na plataforma. Não é à toa. Uhum, A uhum, mesma coisa para Admin, de 3 a 6 meses, não é à toa. Que é o uhum. tempo que você tem para amadurecer um pouquinho e vai te ajudar nos estudos para que você tenha um estudo mais enxuto. Com certeza. Conectar, né? Conectar o que está sendo falado com o que você atua no seu Exato, dia a dia. para o dia a dia. Bom, agora vamos falar então um pouquinho sobre a preparação para o exame. Queria perguntar para você como é que foi o seu processo ali, aonde você foi atrás de recurso, que estratégia de estudo você usa, e Sim. conta um Eu sou pouco uma para a pessoa gente. muito dos vídeos, eu gosto muito mais de vídeo do que de livro, por exemplo, né? Eu conheço algumas pessoas que leem bastante livros técnicos de Salesforce, não é muito a minha praia, eu gosto até de dar uma passada, entender tal. Eu sou muito dos vídeos. Para certificações em si, eu acabo utilizando bastante o Focus on Force, com relação a DBA, foi diferente da de Admin e da de App Builder, porque, como eu falei, eles não têm, o Focus on Force ainda não tem o material de estudo. Então, você tem lá a provinha, né, o simulado, e você vai fazendo ali, depois você vê, se você errou, você confere. No caso deles, o link que te leva lá para a resposta, por que você errou, ele não vai ser bonitinho que nem o do App Builder e do Admin, né? Que tem lá todo o conteúdo, mostra, a resposta certa é essa, print Não e tem um tal. screenshot, né? Exato. Não tem, ele vai te levar para o Trailhead, ele vai te levar para a documentação, entendeu? Então é um Até pouco porque é uma prova menos técnica, né? Então, isso. E muito nova também, né? Eles uhum. próprios falam, né, o Focus on Force, que eles estão trabalhando no material de estudo. Então, eles já lançaram os testes antes de disponibilizarem o material de estudo, e faz parte. Então, o que eu diria? Para mim, não foi o suficiente, né? Eu fui fazer a prova, eu passei na segunda tentativa. Fui fazer a prova seguríssima de mim. Cara, tô sabendo tudo, tô pontuando acima de 90% no Focus on Force, vai dar muito bom. E não deu, né? E não deu assim, por notas muito baixas em assuntos específicos. Por exemplo, user stories é uma coisa muito importante para essa prova. Se você pontuar mal, você vai bombar, entendeu? Então é muito importante pensar nisso. Beleza, aí falei, cara, e agora, né? Porque não tem. Se você for pesquisar, material para BA não tem. Eu tinha feito a Trail Mix, né? Que eles sugerem. O que eu faço? Aí lembrei do meu querido Mike Wheeler, que eu até coloquei, mandei o link para você, né, hoje. Ele tem Uhum. alguns cursos numa plataforma chamada Udemy. Eu, sinceramente, né, vou ser bem sincera aqui, acho que o de BA é o mais fraco de todos os cursos dele que eu já fiz, né? O de Admin eu achei muito legal, é muito completo. O de App Builder é muito legal, é muito completo. O de BA, ele tá passando pela Trail Mix, e aí ele comenta os módulos, e o que eu acho legal, se você, né, como eu, precisava de algo a mais,
além de tudo que você estudou, que ele comenta sobre alguns materiais auxiliares. Então, por exemplo, para a parte de mapeamento de processos, ele vai jogar você lá no site de arquitetura da Salesforce, onde você tem os templates dos diagramas, aí ele vai explicar os diagramas e tal. Mas, de novo, eu não acho que seja essencial. Mas se você não tiver seguro, se você tiver, né, tipo, tentado uma vez, foi mal, o que eu posso procurar mais? Aí sim, eu acho que ele vai dar algumas dicas de materiais complementares, e eu acho que vale super a pena. E aí uma coisa também, né, Fernando, eu gosto, você já me conhece, né, eu gosto de falar assim, a realidade do negócio. A segunda vez, o que eu pensei? Eu tinha um voucher para o retake, e eu falei, cara, eu vou ver se, do quanto que eu estudei, o quanto eu consegui absorver. Então, eu vou comparar a pontuação da primeira, que eu bombei, porque, gente, é uma prova difícil, de verdade. Vou comparar a primeira com essa que eu vou bombar, não vou passar, não vai dar certo. Então, eu só vou comparar o quanto que eu tive de progresso. O quanto eu melhorei, né? Exato, e aí eu sei o que mais eu preciso estudar. Submit, pass. Eu falei, quê? Como assim? Eu quero saber o que eu preciso estudar mais, e passei. Então talvez eu tinha menos pressão, né, porque eu já fui nesse pensamento de, não vai dar, então Não tudo vai bem. dar, já foi mais relaxada, né? Tipo, Isso, eu já fui se bem, der, mas deu, se não der. paciência, eu fiz um dia antes de viajar, então eu não estava nem, sabe, estava tentando ocupar meu tempo, tudo certo. Agora, comparando as duas, deu para ver, sim, que teve Olha um pra você como aumento. é nerd, né? O nerd faz uma prova de certificação para passar o tempo. Exato, para passar o tempo, para se ocupar, para ver se melhorou. Exato, Fernando, você me definiu muito bem. Mas enfim, né? E aí, quando eu vi realmente as áreas que eu tinha ido mal, né? E quando eu digo mal, quero dizer, tipo, abaixo de 70%, porque essa prova tem né, uma nota alta pra caramba, 72. Então, para Uhum. essas áreas que eu tinha ido mal, eu caprichei bastante, estudei mais, li mais questões sobre isso, reforcei bastante essas áreas. E as outras eu só mantive, né? Então o que aconteceu foi que eu cresci nessas e mantive nas outras e aí deu para passar. Mas assim, de novo, né? Não é uma prova fácil, não mesmo. Ela é muito. Isso até é uma coisa que me perguntaram e eu já respondi. As respostas, elas não são tão objetivas ou tão diretas, as perguntas podem ser um pouco vagas. Então, se você realmente estiver boiando no assunto, você não vai conseguir responder, porque elas não são assim, quanto é 2 mais 2, sabe? Elas dão uma viajada e aí a resposta tá ali, para quem conhece, ela tá ali mesmo, e para quem não conhece, tipo, as três estão certas, Uhum. entendeu? E como não é técnico, né? É muito mais de negócio, os termos são mais de negócio. Você vai estar ali com Customer Discovery, Stakeholders, são palavras Uhum, que geralmente você não usa no dia a dia, né? sim. Aqui ou ali. Uhum, E se você não, de fato, entendeu o conceito daquilo, uhum. você vai boiar. Né? Sim, Você, vai boiar. E aí vai ver vem. três respostas certas. Vai falar, cara, as três estão É, certas. aí você vai ter que tentar ir por eliminação, né? Qual que tá mais errada? Né? Isso mesmo. Bem interessante. Mas Bom, eu acho agora. que vale a pena, assim, dar uma olhada em materiais adicionais sempre. E também falando um pouco sobre os critérios de acerto, né? Primeiro, são 60 questões. Para alguns casos, a Salesforce fala que pode ter 65, onde os 5 eles são mais para testar algumas questões, são mais para ver como é que é o acerto daquelas questões, quando elas querem fazer algumas reciclagens. Então, o que conta mesmo são 60, você vai responder 5 que não são é, pontuadas. Só Uhum, que também você não sabe qual 5 que não é pontuado. Tá? Pode ser 5 primeira, pode ser 5 última, pode ser 5 aleatória. Então, pode ter casos onde você vai ter 60 ou 65 questões, mas o que vale são 60 questões. uhum. E como a Marina bem disse, agora ela subiu o score dela para 72%. Por que eles não mudaram? Não sabemos. Né? O universo Salesforce, eles definem a regra do jogo. Provavelmente pode ser que estava muito fácil para algumas pessoas, né? Um número muito alto de pessoas conseguindo tirar logo de primeira. E falaram, vamos dar um último dedinho aqui, vamos aumentar alguns pontinhos aqui. Então, ela é uma que tem um score bem alto, né? Comparado com várias outras da Salesforce, um score de 72 não é pouco, né? Se a gente fizer Uhum. aqui uma conta de padaria, né? 72% de 60 dá 43 questões, né? Então é um É número bastante. considerável ali Você tem para uma você margem de acertar. erro bem pequena.
bem bem pequena pequena, mesmo. dá para você encerrar duas ali por tópico no máximo. Uhum, Então, é uma provinha que não é para qualquer um mesmo. Você tem que estar preparado o mais confiante possível. uhum, Em termos de valores, ela é uma certificação da linha de entrada ali de $200, né? Tem outras depois de 400 e $6.000, mas ela entra aqui na linha de $200. E o uhum. retake de $100, né? O que a maioria das pessoas faz, e eu acredito que você fez, né, Mariana? É pegar um voucher de 140, aplicar e fazer o retake meio que na faixa ali. Então, Isso. o que muita gente faz é isso quando acaba reprovando. Pega um voucher e aplica e pega uma segunda tentativa na faixa. Um perigo que tem, até fazendo um gancho do que você disse ali, né? Eu vou fazer e se eu reprovar, eu tento de novo. Eu não Uhum. sei se aplica para essa, mas para de admin, de dev, por exemplo, se você reprova, você tem que esperar um dia para poder marcar de novo. Se você Tem. reprova de novo, você tem que esperar um tempo maior. Se você Ah, reprovar de novo, você só pode tirar na próxima release. olha só, essa eu não sabia. Então, eu não sei se aplica para essa, porque ela não é tanto de plataforma em si, né? Não depende Uhum, tanto da release. Ela é um uhum. conteúdo mais, não vou dizer genérico, mas ele é um conteúdo mais de Mais negócio perene, né? Que do vai continuar que valendo daqui a um tempo, o isso, conteúdo vai ser o exatamente. mesmo. Uhum, Exatamente. O conteúdo dela dificilmente vai ter uma alteração ali. Óbvio que eles vão reformular as questões, como a gente como eu até citei aqui das 5 questões que tem adicionais, né? Então, uhum, constantemente eles vão estar reciclando, porque inevitavelmente essas questões vazam e aí as pessoas começam a só copiar e colar. A gente sabe uhum. que isso Só acontece. decorar, né? É. Então, constantemente eles estão refazendo as questões, mas o conteúdo dela em si não é um conteúdo que depende de versão, né? Como eu Uhum. falei, quando eu tirei a minha de admin, eu tinha é, workflow, process builder, não tinha flow ainda. Então, minha Tá. prova não caiu flow. Quem tira Uhum. agora já tem flow, já tem É. Einstein. Na minha não caiu nada de Einstein, na minha não caiu nada de process builder. E já Desculpa, não tem mais de flow, né? já não tem mais workflow, né? Também na Já de não admin. Nem tem, se já não. menciona mais, né? Exato, não tem. Quando fala de automação de processo, está falando de flow Uhum, puramente, né? Flow, uhum, orchestration, está falando é, de Einstein, né? Coisa que lá atrás não tinha. uhum, Então, a uhum. Salesforce vai evoluindo, diferente dessa daqui. Então, eu não sei se essa regra de um dia, depois, se não me engano, são 3 meses, né, depois da segunda, e depois só a próxima release. Eu não Tá. sei se ela se aplica para essa prova, mas é um Bom cuidado que tem saber. que se tomar. Bom É saber. bom Eu dar uma tive que olhada esperar nas linhas miúdas um ali para. dia, né? Um dia eu tive que esperar para poder remarcar. Legal. Bom, e agora a gente vai para o conteúdo do exame em si, né? O que cai nessa prova efetivamente. Vamos falar aqui sobre alguns tópicos que são cobrados, fazer uma estrutura ali de como é cada um desses tópicos, o que cai nele. Até respondendo um pouco em termos de duração, né? Você tem 105 minutos para responder essa prova. Isso Uhum. se você é hoje dentro do Salesforce ficou mais fácil. Antigamente, se você não era um falante da língua inglesa, você tinha que abrir um chamado no TrueHead pedindo 30 minutos adicionais. Agora não, agora no próprio processo de agendamento, como vocês viram, eu explicando para vocês ali, você já tem a opção de fazer, olha, eu quero já pedir os meus 30 minutos adicionais aqui, e aí você Uhum. tem mais tempo, né? Então você teria 135 minutos para fazer, se você não é um falante da língua inglesa, e se você está mais confiante, você tem 5 minutos para fazer. Eu não vejo por Uhum. que não pegar esses 30 minutos extra, embora Uhum. eu hoje não tenha problema nenhum para fazer uma certificação em inglês, eu pego Uhum. quando é possível, mas não vejo por que não pegar, né? É só Uhum. um bônus a mais se tiver alguma questão que está mais pensativa e tal, pode te dar alguns benefícios. Sim, sim. Eu mesma usei isso na de admin, com certeza, assim, falei, cara, vou usar, com certeza vai ser necessário. Hoje eu não costumo pegar, porque para mim, normalmente, eu costumo terminar a prova faltando 30 minutos, né? E terminar, eu quero dizer, eu passei uma vez por todas as questões e passei a segunda vez revisando todas as questões. Costuma ser o suficiente para mim. Mas é o que o Fernando falou, assim, tendo, por que não? Sabe? Se vai te deixar mais confiante, eu também acho que vale super a pena. E é um tempo a mais mesmo para ver. E uma coisa que o Mike Wheeler fala muito no curso dele: são $200. Faça valer, É. sabe? Cada minuto. Eu não tenho costume de ver, não, até te admiro por isso, porque eu não tenho costume de revisar a prova, eu não consigo.
É mesmo? No começo, eu vou bem, chegando no meio, você já começa a ficar mais cansado. Do meio para o final, ali, né, 75% da prova para frente, eu só quero que acabe logo. Não Entendi, vejo a hora de clicar no submit. Eu já vou e entendi. vai, falta quanto? Falta 10, falta 9, falta 8, falta 7, falta 6, acabou o submit. Pronto. Tá. Ô, Fernando, deixa eu Eu- te falar uma coisa. Esse é a coisa que eu mais tenho que treinar para fazer prova. E não é prova de Salesforce, isso desde o vestibular. Eu sou exatamente igual a você. Só que assim, ó, por exemplo, vou dar o exemplo da DBA. Eu mudei umas 3 questões nessa. E assim, tava muito óbvio na revisão que tava errado. E eu É, mudei. E eu eu passei mudo, por causa delas. quando eu mudo geralmente assim. Eu não estava tão confiante na resposta, avancei para a próxima. Meu cérebro fala, cara, volta lá, dá uma olhadinha, vai, dá uma olhadinha, não custa Aham, nada. Aí eu entendi. volto e reviso. Mas marcar Legal. para revisão depois ou revisar tudo de novo, não, Nossa, não tenho eu, estômago para isso. sim, é bem difícil, é bem difícil. É o que eu falei, assim, acho que a coisa que eu mais tenho que trabalhar é a ansiedade de não ir lá e clicar logo para saber se passou, se não passou. Eu procuro aproveitar para revisar, porque como eu falei, eu já peguei questões que estavam bem erradas, sabe? Da primeira vez que eu passei, Uhum. estava bem errada e eu olho e falo, nossa, por que que eu coloquei isso? E aí você coloca a certa e pode fazer a diferença, né? Uma questão, numa prova Assim. dessa, uma questão faz toda a diferença. Acho que aí vai muito de cada um encontrar o seu jeito de fazer a Sim, prova. sim. Eu, como eu falei, eu olho a anterior, no Uhum. máximo. Olho a anterior e avanço. Não, e se Mas é o funciona para meu você, tá jeito de fazer, lindo, exato, é o meu exato, jeito de fazer a prova. Se você exato. tem o estômago de aguentar a ansiedade, voltar e revisar, ótimo, acho que um review sempre cai bem. Você Uhum, falou, você vai ter caso que você vai olhar com a cabeça já um pouco mais fresca ou um pouco com menos pressão, porque você já de fato terminou, né? A qualquer sim, momento você pode ir lá e submeter. sim, Então, se você está naquele processo de revisão, indo com mais calma, por que não? Aí até aqueles é, 30 minutos adicionais fazem diferença. fazem diferença. Se você tem o costume de revisar, vai para dentro e segue o processo. Mas aí você vai vendo como que você se sai. Se é uma prova que você está considerando mais fácil, quer arriscar. Se é uma prova que você Uhum, acha mais difícil, quer revisar, né? Usar o tempo a uhum. seu favor. Sim, Bom, e ir então vamos lá. aprendendo, né, com cada uma. Certo. Bom, vamos lá. O primeiro tópico que a gente tem dentro da certificação é o Customer Discovery. Então, Uhum, ela aborda alguns tópicos ali, né? Eu listei aqui 4 específicos que tem lá na descrição da certificação. E aí depois eu vou pedir para a Mariana até falar um pouco sobre eles, o que ela lembra de pergunta, se ela lembra de alguma pergunta que caiu, alguma coisa que dê para a gente elucidar um cenário aqui. sim, sim. Então, os tópicos são estratégia de negócio, e aí, de novo, né, aquilo que a gente falou, é muito mais do business mesmo, do dia a dia, do que Salesforce em si, né? Uhum, Compreender o que o cliente quer, aí não tem jeito, né? Você pode decorar qualquer manual. A hora que você chega com o usuário é outra coisa. uhum, Né? O dia a dia com o usuário é completamente diferente de qualquer livro técnico que você queira ler. com certeza, Aí que com depois acho que vem certeza. um pouquinho mais técnico, né, que é o ciclo de vida de um projeto e o planejamento de atividade. Aí sim, pode ser que você, com conteúdo de livro, conteúdo do próprio thread, você tenha um conhecimento um pouco mais empírico da coisa ali. Né? Porque Uhum, aí depende menos do usuário e mais de modelos, mais de padrões que podem ser aplicados para aquilo. E sim, sim. conhecimento de recursos de Salesforce, acho que essa é a única parte que ele fala mesmo, assim, de conhecimento de recursos de Salesforce. Uhum. Então, esse conjunto inteiro ali, né, de Customer Score, ele representa 17% da certificação. Uhum. É um E peso importante, né? eu acho que ela está bem divididinha, assim, tem um próximo tópico que é o que tem mais, é 24%, mas no geral ela está bem equilibrada, né? Uhum, O uhum, que traz também aquele negócio, né, são 43%, 43 questões que eu falei, né? uhum. Então, a gente está falando aí que a gente pode errar 17. Se você dividir, são 6 módulos, então quer dizer que você pode errar quase 3, duas e um pouquinho mais, né? Talvez um De 3 cada aqui, um. outra duas. Não dá para errar muito, Não, né? Porque não dá para errar muito. ela tá bem distribuída. Então, não Uhum. tem muito para onde correr. Você tem que ser bem cirurgião mesmo ali. Tem, exato. Assim, eu não lembro desse tópico, pelo menos, né? Se eu for falando aqui lembrar, eu falo também, mas eu não lembro de nenhuma questão específica, mas eu lembro muito de cenários, assim. Então, quando eles falam em estratégia de negócio e também compreender o que o cliente quer, o que eles estão querendo dizer, né? Existem várias formas, e aí falando na teoria, né? Não só no nosso conhecimento no dia a dia, de você documentar isso, né? Então, por exemplo, uma coisa que eles vão falar bastante, jornada do cliente.
É uma das maneiras de você entender como que é o negócio do cliente que você está tratando, porque eles colocam muito do ponto de vista de um BA que atua para uma consultoria, por exemplo, então que ele tem vários clientes diferentes, com vários negócios diferentes, e aí a ideia é exatamente você entender como que você consegue, do ponto de vista do cliente do seu cliente, entender o que essa empresa faz. Eu não sei se fez sentido o que eu expliquei, né? Então, quando eles falam de jornada do cliente, vamos supor que seja um e-commerce, né? Então, que você seja capaz de fazer todo o ciclo, né? Desde a hora que você se interessa até a hora que você faz a compra, que você, como BA, faça todo esse ciclo para você entender o que o cliente do seu cliente está fazendo lá dentro e assim você conseguir propor soluções, né? Resolver problemas e etc e tal. O compreender o que o cliente quer, acho que também é uma coisa que eu gostei muito, porque eu, Marina, né? Má prática que eu tinha antes, e que eles batem muito nesse tema e batem muito nisso na prova. Para cada etapa de você como BA, cada etapa do projeto que você estiver participando, você tem uma forma, umas regrinhas de trabalhar. Então, assim, uma coisa que eu sempre tenho muita ansiedade é de pensar como que eu vou entregar isso que o meu cliente está precisando, né? Tá me pedindo, solicitando. Então, às vezes, você está numa reunião onde você está levantando requisitos, eu já estou pensando em como eu vou fazer isso. Não. Eles vão ficar martelando bastante no assim. É o quê? Nessa fase é só o quê? O que você precisa, e aí você vai extrair o máximo de informações, nunca como fazer, porque você já está indo lá para frente, você já está construindo, não é para você estar construindo, é para você estar analisando, né? Então, é bem legal, assim. E as questões são bem voltadas para isso, para ver se você entende que nessa fase de entender o cliente, você só está entendendo o cliente, quais são as melhores ferramentas, eles vão falar de você, por exemplo, shadowing, eu não vou lembrar, a pessoa está com problemas de gente bilíngue já, né? Mas de você meio que ficar escondido, cliente oculto, no Brasil acho que a gente fala bastante assim, né? É isso que eu ia falar, ficar na sombra dele ali, acompanhando o dia a dia, né? Não, Isso. mais observando do que dando inputs, né? Isso, você, tipo, literalmente você não vai se intrometer, você é uma sombra ali do lado, e você tá vendo como esse usuário tá acessando, o que ele tá fazendo, onde ele clica, sabe? Meio que para entender o processo mental. Então, assim, Como o essa usuário parte do pensa, né? customer, isso, essa parte do discovery é bem focada nisso. Eu não achei ela, assim, muito complicada, né? Ela é meio lógica, sabe? Assim, você não vai ter muita dúvida nessa parte, mas também é importante entender isso que eu falei das técnicas. Então, assim, se eu tenho uma situação assim, eu deveria usar tal coisa, eu deveria usar uma jornada do cliente, eu deveria usar um shadowing, eu deveria usar uma pesquisa, sabe? Então, entender o que eles esperam da técnica para você utilizar em cada fase. Bom, e depois a gente tem o próximo tópico, que é Collaboration with Stakeholders. Ela representa 24% da certificação. Ela, como eu falei, aqui tem um pouquinho mais aqui, né? Então essa talvez seja que você consiga errar 3 ali, por assim dizer, né? Se você for na média de errar 2 em cada uma, essa é que você poderia errar mais. Uhum. Mas, no geral, todos você vai ter poucas chances de errar, né? Sim. E o que ela aborda aqui, né? Identificar as partes interessadas no projeto. Acho que é um ponto bem importante para o BA, né? Saber quem que é o usuário final, quem que vai, de fato, tirar proveito disso. Né? Uhum. Não adianta você fazer um relatório que traga números, que traga isso para aquilo, um usuário que está imputando dado. Uhum. Tem que ser esse relatório, esse painel, ele é para o nível de gerência, ele é para outro nível. Não Sim. adianta você querer construir uma solução para uma pessoa que não vai usar aquela solução. Uhum. Não vai impactar a vida dele, não vai trazer resultado, não vai ser adotado, né? No final das contas é isso, essa solução Exato. não vai ser adotada, né? É bem legal, essa parte dos stakeholders, né, o peso dela já diz o quanto é importante, e uma coisa que eles vão pegar bastante, assim, na prova é, por exemplo, você tem, dado um cenário, quem são os usuários importantes, os usuários-chave, para você convidar, por exemplo, para uma reunião, enquanto você está levantando um requisito. Uma coisa que eu não falei do Discovery, mas que se aplica para os dois aqui, tanto para os stakeholders quanto para o Discovery. No BA, diferente de algumas das outras provas e das outras coisas que eu já li, eles não estão focados em uma nuvem, sabe? Então eles vão trazer cenários, estudos de caso com Experience Cloud, com Service Cloud, com Sales Cloud, eles vão trazer várias nuvens e várias ideias diferentes, até para entender o quanto, até Marketing Cloud.
eles vão trazer para a conversa, sabe? Então, para entender o quanto você realmente não está focado na solução em si, e sim no processo de desenvolver isso, né? Porque é praticamente o mesmo, né? Mas, claro que cada um vai ter a sua particularidade, mas o pensamento é sempre mais ou menos o mesmo. O que eu preciso saber para que um projeto tenha sucesso, né? Então, nessa parte da colaboração, eles vão falar muito sobre isso. Quem é importante que esteja envolvido em reuniões, em decisões, quem que é o sponsor desse projeto, então qual que é o papel desse sponsor, o que você deve ou não deve pedir para ele, com quem você deve falar se você tiver um problema assim, um problema assado, né? Então nessa parte eles vão falar bastante disso. No gerenciar prioridades, eu estou até dando uma olhada aqui para ver se isso vai falar depois em mais algum lugar, mas eles vão, talvez amarre em outro campo aqui, em outro tópico eu falo mais para frente, mas eles vão falar bastante assim, de metodologia ágil, por exemplo, né? Então, se você está dentro de um processo que utiliza o Kanban, quando que você pode mudar a prioridade? Se você está usando o Scrum, quando que você pode incluir, né, alguma coisa que surgiu urgente aqui? Eles vão testar bastante o seu conhecimento para saber se você entende quando em um processo ou outro você pode, de fato, incluir ou alterar alguma prioridade. Então, acho que essa parte de gerenciar prioridades vai estar falando bastante disso. Bom, o próximo acho que já entra aí um pouco mais no processo de business mesmo, né? Business Process Mapping, que representa 16% da certificação, e entre os tópicos está a definição de escopo do projeto. Então aí entra um pouquinho também de gerenciamento de projeto, por assim dizer, né? Embora não seja a premissa, mas você tem que ter um pouco dessa visão de projetos, de acompanhamento de projeto, começo, meio e fim, como que a coisa funciona, né? Não é colocar um problema e esperar que ele vai sair pronto do outro lado. Você tem que acompanhar toda a esteira do processo. Então tem que ter um pouco desse conhecimento, né? Mapeamento de processos hierárquicos e análise de documentos e processos. Também uma parte que é extremamente importante você olhar os documentos que o cliente tem. Ou que não tem, né, Fernando? Exato. O documento que tem ou não tem. Documento físico ou documento digital, que tem as suas diferenças. Né? Pode ser que você tenha um caso onde você vai ter que digitalizar alguma coisa e colocar para dentro do Salesforce, né? É o nosso caso, no nosso dia a dia na empresa hoje, onde a pessoa tem um cheque, que é um documento físico, esse cheque tem que ser digitalizado e vai parar dentro do Salesforce. Então é um processo diferente de você ter um PDF que você recebe por e-mail, e isso tem que estar dentro de um registro. Então você tem que entender os tipos de documentos para entender aonde vai ficar esse documento, qual que é o input dele, qual que é o output dele, se tem algum dado sensível, enfim, tem uma série de coisas que você tem que lidar quando você está tratando de análise de documento, né? Até para entender, às vezes, você tem uma planilha de Excel que você tem que analisar e ver o quanto desse dado, de fato, tem que estar no Excel. Não tem, na maioria das vezes a gente sabe que não tem. Né? Então, como que você transforma esse dado que está no Excel para dentro do Salesforce? Às vezes pode ser um objeto, às vezes pode ser um objeto com relacionamento, às vezes pode ser um objeto com um link externo. Então, tem uma série de coisas que você tem que olhar e começar a entender, né, no processo, olhando, de novo, documentos, olhando fluxos, né? Fluxos. Essa parte da prova, ela é bem teórica, sabe? Então, assim, não vai ter muito como fugir, vai ter que decorar um pouquinho, decorar o nome dos processos que eles têm, vai ter uns 3 ou 4 quando vocês forem olhar lá no módulo que é específico desse assunto, vai ter uns 3 ou 4 que eles estão falando ali, não vai fugir muito disso, mas, por exemplo, tem um deles que é UPN, Universal Process Notation, e ele tem regras, né, então quantas caixinhas eu posso ter nesse processo? Esse tipo de coisa você tem que estar na cabeça, porque eles vão perguntar. Se eu tiver que colocar informação sobre quem eu estava falando, como, quando, quem, eu tenho que colocar em que ordem, quem que é hierarquicamente mais importante. Então, essas coisas é decorar mesmo, não tem muito como fugir. A não ser que seja uma ferramenta do seu dia a dia, e aí você vai saber de cabeça mesmo, né? Se já for da sua prática, né? Bom, o próximo tópico é Requirements. Ele representa 17% da certificação. De novo aqui, né? Um tópico com 17, né? Como eu falei, são bem divididinho, né? 17, 24, 16, agora 17 de novo.
Uhum. E entre esses tópicos de requirement, a gente tem distinguir entre requisito e história do usuário. Uhum. Acho que isso é bem. Acho que a parte mais difícil para quem não está acostumado com user stories, para quem Uhum. quer tentar resolver o problema já de Antes, maneira, né, antes de entender o usuário, já quer sair resolvendo, já quer começar a colocar dados tão técnicos ali que não faz sentido para o que você está escrevendo. Você está descrevendo o sim, problema ainda, né? Você já quer sim. meio que dar a solução para o problema, mas calma, é um outro passo. Não é você querer sair queimando pontos aqui, né? E O eles vão outro, testar muito isso, né? bom, o outro é priorização de requisitos existentes Uhum. e, por último, gerenciamento de versão de documentos. Legal. Tudo aqui é bem Isso importante. exato, né? Isso a gente vê pode parecer bobeira, né? Tipo, versão de documento, mas ainda tem gente que fica aí compartilhando doc daqui, versão um doc versão 2 doc versão 3, Tem. né? Tem versão 2 versão 3 no desktop, sendo que já existem N formas de você ter versionamento de documento, até mesmo online, até mesmo trabalhando em grupo, né? Vamos colocar ali o Quip, você pode ter duas pessoas editando o mesmo documento na mesma hora e você ter todo o histórico de alteração que teve desde o nascimento do documento. Sim, Quip, inclusive Google Docs, Office rastrear, né? 365, todas essas ferramentas online já oferecem isso, né? Então, se você não Uhum. está fazendo uso disso, você já está tomando, ele precisa puxar tomar um puxão de orelha aí, porque está fazendo alguma coisa errada. Sim, e vai perder muita coisa, né? Vai perder muita informação ao longo desse caminho. Nesse segundo tópico aqui, né? Que acho que no primeiro a gente já falou bastante, assim, tipo, requisito versus história. Entenda muito bem, porque eles vão testar e vão perguntar o que que é isso. É um requisito ou uma história várias vezes, né? Então é muito importante. Na questão da priorização, eu falei um pouco, né? Porque a gente está falando do processo, e aí eu usei uma coisa que eles utilizam bastante, que é o Kanban versus o Scrum, a diferença entre os dois, então eles vão dar um cenário, posso mudar a prioridade ou não posso, vai se falar bastante, Não e fala no de cascata, gerenciamento, não, né? não, não, pelo Uf, menos no meu não falou, né, só fala desses dois, e assim, no curso, mesmo na Trail Mix, eles falam dos dois e não foge muito disso não, assim, na prova também, ele só vai ficar testando se você não tá dizendo que no processo tal você pode fazer isso e não pode, então tem que estar bem uhum. decoradinho as cerimônias, né, aquela coisa que a gente sabe. Tem que conhecer um pouco do Scrum mesmo ali, né? Isso, do que você pode e do que você Planning, não pode fazer. review. Isso. Se você pode alterar a prioridade no meio da sprint, pode ou não pode, entendeu? Então, tem que tá bem afinadinho na cabeça isso. Uhum. Do gerenciamento de versão, eles vão falar muito do Git mesmo e do GitHub. E aí eu acho que vai entender coisas do tipo, se você conhece essa ferramenta, né, se você usaria, né, conhece a terminologia em si, então vão ter perguntas que vai ter nomes de ferramentas de versionamento que não tem muito a ver, e aí você vai ver o Git lá, você vai ver, ou o GitHub, você vai ver que tá, acho que faz mais sentido Faz mais um dos sentido. dois aqui, né? E se você entende o porquê disso, por que que você está fazendo o controle de versão? Também é uma coisa que eles vão perguntar bastante. Bom, depois a gente entra, acho que, pro mais temido deles, que é o Ai, User eu ia falar Stories. isso. É, 18%. E eu acho que de tudo isso, acho que é o pior. eu Eu acho acho. que o User Stories é o pior tópico deles aqui da certificação. É a E aqui a pedra no gente tem, sapato. nossa, que pedra, né? É É, uma rocha, né? Uma pedra. é uma rocha no sapato, isso mesmo. Aqui a gente tem entender o que é o User Stories, que acho que é o principal. Sem isso aqui, nem tenta fazer a prova. Como Uhum, a Manila falou, né? Vai cair isso aqui em vários pontos, né? Então, embora aqui seja o específico, muito provavelmente vai ter perguntas muito mais técnicas, outros uhum, pontos dessa mesma certificação aborda isso. Né? Faz uhum. sentido isso ou aquilo, né? Como eu falei, né? Distinguir entre requisito e história do usuário. Então, se você não sabe ali entender o que de fato é um user stories, você tá lascado. Não Depois vai tem passar, como... é isso. Não vai, se contente, né? Uhum, Depois a gente tem comparar a diferença entre critérios de aceitação e definição de concluído. Né? Para uhum, quem está no mundo de developer, você vai ouvir muito aí o definition of done, né? Que, tipo, quando que uma task está completa, quando que está, de fato, acabei, né? Acabei, eu, uhum, developer, acabei, posso passar para a próxima. Né? uhum, Qual que é o critério? E, cara, tem N formas de definir os critérios, então é isso que eles vão exigir aqui. Você uhum, entender a diferença entre um critério de aceitação, o usuário falou, opa, tá ok,
um critério de UPA, acabou, morreu, próxima task, né? E a documentação de user stories, que aqui eu acho que também, de novo, é a parte que raramente se vê como é que chama? Nos livros, não vou achar o termo correto para dizer isso, mas nos livros é muito bonito isso, né? Ensina Uhum. muito bem, fala como tem que ser, mas na vida real a gente sabe que não é bem assim, Não mas acontece. a certificação nem sempre é tudo na vida real, às vezes tem muita teoria, então Sim. aqui você tem que saber teoria, e por Uhum. outro lado eu acho que também é um lado onde, eu acho que aqui é o momento ahá da certificação, onde você começa a aprender coisas que você fala, puta, por que eu não uso isso? Uhum. Uhum. Isso Eu é acho que um dos objetivos, né, pelo menos do meu ponto de vista, assim, da certificação, é que você comece a aprender melhores práticas. E quando, exatamente isso que você falou, vou puxar um gancho aqui. Quando você começa a estudar isso, você começa a ver o porquê deles explicarem, o porquê deles fazerem as coisas da forma como eles fazem, e aí você fala, cara, por que eu não faço assim? Ia me evitar tantos problemas, então é por isso que eles colocam na prova. É por isso que eles insistem tanto, sabe, para você aprender. É como eu falei, a maioria das perguntas, se não passar por isso, vai ter alguma coisa relacionada com user stories, então é um ponto muito, muito importante da prova. E o que mais? Entender a estrutura, o que é esperado ter numa história de usuário, né, no user stories, o que é esperado ter, e mais do que isso, o que não pode ter de jeito nenhum lá dentro. Isso é uma coisa que você precisa entender, né? Na parte da diferença de critério e definição de concluído, vão ter cenários assim, passou, você fez um deploy de alguma solução e o usuário falou que não está pronto, que está faltando. O que faltou fazer, né? Faltou definir o que é concluído, o que é esse material, esse processo entregue, né? Então, vai ter isso. E na questão da documentação, você estava falando e eu fiquei assim, quando eu estava estudando, eu falei, cara, nunca ia imaginar que se usava o GitHub para isso. Eles usam e falam muito do GitHub para user story, mas eu fiquei, como? E aí você vê, né, pesquisando, você vê um pouco, e faz muito sentido, porque você precisa realmente controlar a questão, né, das alterações, quem alterou e por quê. Então, essa parte da documentação vai falar bastante de controle de versão de história de usuário. Mas depois a gente entra no último tópico, que é o User Acceptance. Ele tem 18% da certificação, de novo, né? 18, 18, 17. Então, fecha o ciclo aqui. E aqui entra um pouco mais já pensando no final do projeto, né? Ou no final de uma sprint, ou no final de um ciclo aqui. Então, Uhum. você tem que pensar em plano de testes, que obviamente que para aceitação, né? O que você está testando aqui para dizer que isso está aceito ou não está aceito. Uhum. O AT, gerenciamento de resultados, ou seja, como é que você vai fazer a gestão daquilo, né? Tipo, está concluído ou não está concluído. E o último, porém não menos importante, que é o dado, um cenário, decidir se isso é um gol ou não gol. Né? Deu um Uhum. problema, e aí? Porta tudo, ou leva só um pedaço para produção, não leva nada, o que você Arruma faz? você. Como que você lida com isso? E É bem legal. aqui também eu acho que é um ponto onde entra muito da, do conteúdo acadêmico, por assim dizer, a prática Uhum. do dia a dia, né? Sim. Muito provavelmente aqui quando a gente fala de dados, dado um cenário de se é um gol ou não gol, no dia a dia é outra realidade do Uhum. cenário acadêmico. Aqui eu acho que a gente está Isso. falando muito de um cenário acadêmico. No dia a Uhum. dia é outra realidade. Por quê? Sim. Porque você vai ter um problema do meio do pacote, no meio do pacote você descobriu que tem uma caixa teste que está faltando. E você tem Uhum. X coisas que você tem que subir. Né? Então tem empresas que fazem o quê? Cara, dá um freeze, roda a validação, tudo funcionando, faz um deploy, só depois você volta a mexer no código no ambiente de sandbox. Uhum. Tem empresa que cara, tira esse pedaço aqui, manda só esse pedaço e vamos subir que eu preciso disso Se para quebrar, ontem. quebrou. Se quebrar, quebrou. Tem empresa que vai virar e falar, não, esquece change set, esquece Eu crio uma classe aqui seja lá o agora, que ó. for, Criei. faz direto em produção, né? Então vai ter casos e casos. Então Sim, aqui sim. é muito, para mim, esse critério aqui, o user acceptance é muito acadêmico. Aham. Acho que ele foge bem da realidade do dia a dia. Mas, de Sim. novo, eu acho que é onde a gente pega as boas práticas e é o que eles querem que é te ensinar a fazer do jeito certo. Então, Isso. se você está fazendo do jeito errado, como eu falei, e bem provavelmente você está fazendo do jeito errado,
Aqui eles Uhum. querem te ensinar a fazer do jeito certo. Então, é onde Sim, você vai aprender e ter argumentos para poder bater de frente com o seu chefe, com o seu cliente e explicar para ele que o jeito certo é assim assado e por que que é daquele jeito. sim, sim, sim. Aqui o que vai cair bastante é assim, isso vai amarrar, eu acho que esse tópico vai amarrar um pouco todo o Tudo. tema e toda a prova, sabe? Então, por exemplo, qual que é o papel do BA nessa parte do teste? O que que é esperado de você? Quem que escreve é, user acceptance, né? Quem que escreve os critérios? Quem que treina os QAs para fazer o teste? Quem que acompanha? Eles vão perguntar esse tipo de coisas, né? E esse dado um cenário, dividir se vai ou não vai, cara, é muito interessante, cai bastante também. Eles colocam de uma forma bem pegadinha, vamos chamar assim, sabe? Porque tem situações que, eu posso sim, é o que a gente tá falando, eu posso sim ir lá e alterar, não vai causar nenhum tipo de impacto, mas não é melhor prática. E eles Uhum. vão pegar você nisso, sabe? Então, assim, poxa, é só alterar o nome de um campo, não tem problema, não vai dar problema nenhum. Mas, né, existe uma melhor prática que você deve decidir se vai ou não vai, né, para produção. E aí precisa entender direitinho dentro das melhores práticas se você deve ou não mandar alguma coisa para produção, se tem alguma coisa, se não tem, outra coisa que eles falam muito, a assinatura, né, dos stakeholders, eles falam muito sobre isso. Então, já está assinado, deu um problema depois, você pode ir lá e alterar? É uma ótima pergunta, né? Mas então, Depende. olhando para o lado acadêmico, você tem que seguir o óbvio, né? Não, cara, Exato. Não tem jeito. pode, porque está assinado. Então é isso que eles querem ouvir de você. Se já passou, assinou e você descobriu depois um problema, volta tudo. Pode chorar, pode atrasar, vai voltar, porque tá errado, né? Então, é o que espera, é o que eles esperam ouvir da gente, é isso. Maravilha. Bom, isso finaliza aqui os tópicos que a gente queria trazer em termos da certificação, né? Que são, inclusive, os tópicos hoje, no dia de hoje, que você está vendo esse vídeo, é oficial. E a gente vai deixar também todos os links do que a gente falou aqui. Então, o link de todo o detalhe da certificação, o link do Trail Mix que a Salesforce recomenda você fazer. Na verdade, são meio que dois Trail Mix ali, né? Uhum, O link do vídeo que a Marina comentou, sobre do curso do DMI, e também o link do Focus on Force, onde aborda as questões. Como ela uhum, disse, ainda não tem o material de estudo. Eu, particularmente, nunca usei material de estudo, sempre fui só por parte das questões mesmo. Então, o meu modo de estudar é Trailhead, tento zerar o máximo possível. Se tiver algum conteúdo em vídeo, vou atrás de conteúdo em vídeo para fixar e até assimilar algumas coisas que passou batido. E aí depois cai nas perguntas ali, que, de novo, Trailhead, o Focus on Force, ele não é uma réplica da certificação. Não é uhum, cópia descarada da certificação. Então não é uhum. um dump que você está decorando. Desculpa, o Focus on Force, ele é questões similares para você Isso. entender o conceito da questão, Uhum. como que é a questão, quais são as pegadinhas que você vai ver ali no meio do caminho. Como a Marina falou, então, às vezes tem algumas pegadinhas. Então você vai começar a entender como é que funciona a regra do jogo para jogar o jogo e tirar a certificação. Então, Sim, acho que o Focus on Force, para mim, de longe, é um dos melhores material para estudar, né, em questão de questões, porque você vai aprendendo como que é as questões, como é que é o tipo de questões, se é múltipla escolha, se não é. E de uma parte que eu gosto muito é quando você erra uma questão e fala, cara, você errou, tá aqui o link para você entender por que você errou. Vai lá e isso. dá uma estudadinha, você vai entender o porquê que você errou esse tom. E fixa, né? Eu acho também fantástico essa solução deles, porque fixa mesmo. Você fala, putz, é isso. Na próxima eu não erro. Exato. Bom, e depois a gente tem como manter a certificação atualizada, né? Todas as certificações de Salesforce, sem exceção, elas têm renovações. Então, uma vez por ano, ou às vezes até mais tempo, a Salesforce vai lançar um módulo do Trailhead e você tem que conectar, então, a sua conta do Trailhead junto com o Web Assessor, onde vocês viram lá como é que você registra sua prova. E aí, dentro do Trailhead, você vai fazer um módulo, geralmente, e esse módulo vai fazer a renovação da sua certificação. E às vezes até mais de uma, tá? Não Uhum. necessariamente é uma. Então, pode ser que essa aqui seja junto com a de admin, aí você faz a de admin e já renova essa também. Hoje eu tenho 11 certificações. Se eu tivesse que fazer 11 módulos para renovar as minhas, eu estava ferrado. Então, hoje, Ficar quando tem de. meses. Umas vezes tem de dev, e aí já mata dev 1, dev 2,
JavaScript, então seja uma renovação, você já mata às vezes 3 certificações. E Uhum. não é toda release que tem renovação, então é mais espaçado. Então, geralmente é uma vez por ano, às vezes até mais. Não necessariamente é uma vez por ano. E no perfil tem a bolinha lá, né? O verdinho, tá certo, Exato. tá tudo bem, tá verdinho. Agora, se tiver, né, qualquer outra coisa ou qualquer aviso, é importante ficar de olho, né? É sempre importante conectar o seu Web Assessor com o seu Trailhead para acompanhar ali as certificações, mas dentro do próprio Trailhead você consegue também colocar o seu e-mail e eles te mandam um e-mail para você se você está em dia com as suas certificações, se você não está, o link para você ir lá e renovar. Mas é Uhum. importante você fazer isso porque às vezes você perde uma certificação de bobeira. Eu já vi pessoas que perderam certificação porque não fizeram um módulo de Trailhead. É um negócio que você faz 10 na sua minutos. casa, com o tempo que você tem disponível, você pode ler, Uhum. reler, 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 né? Por mais que não seja recomendado, você pode consultar a internet com outros tópicos. Não vá Uhum. atrás da resposta. Isso, o seu sócio vai falar, cara, é antiético você estar fazendo isso. Né? Uhum. Mas você pode fazer um módulo do Trailhead que traga conhecimento para aquilo. Embora eu acho que não seja necessário. Né? A ideia do próprio módulo é já te dar todo o know-how que você precisa para fazer a sua renovação ali. Então, você não Uhum. precisa, certamente você não precisa ir atrás de outro material, mas você pode. Né? É um lugar que você faz Sim. com tempo, não tem pressão de ter que submeter em X tempo, né? Então, dá para Uhum. você fazer. E se você perdeu uma certificação, perdeu $200 ou $400 por conta de uma renovação, é uma maré seca, né? Vai me Fora o desculpar, mas tempo, fora o estresse de fazer de novo, vou não, passar, não vou, não vale a pena. mereceu. Se você perdeu, você mereceu, né? Não fez jus ao título de ter a certificação. Então é importante manter a sua certificação atualizada ali. Bom, e oportunidade de carreira para os detentores da certificação de Salesforce Business Analyst. Como é que você acha que está o mercado para isso? Eu acho que está bem aquecido, acho que a maior parte das vagas, assim, que vão estar voltada, que talvez hoje, antigamente fosse mais um consultor, eu acho que em todo time, basicamente, né, tô falando assim de uma maneira bem grosseira, bem bruta, mas eu acho que em todo time cabe um BA. Todo time, toda a equipe de Salesforce vai caber um BA. Então o mercado é bem aquecido. O que eu vejo muito é que acaba derivando, né? Então, por exemplo, se você tem uma experiência em CPQ, se você tem uma experiência em Sales Cloud, se você tem experiência em Service Cloud, eles vão contratar você como BA específico dessa nuvem, né? Que aí você entende ainda mais o negócio do ponto de vista dessa nuvem específica. Mas assim, é muito aquecido. E acho que depois do lançamento dessa certificação, talvez por ter ficado tão óbvio e tão claro para todo mundo qual que é o papel do BA, eu tenho visto cada vez mais, assim, tanto vagas quanto empresas interessadas cada vez mais e cada vez mais sabendo o que eles estão contratando, né? Então acho que foi uma coisa, assim, bem determinante a criação dessa certificação. E o mercado está super aquecido. Eu acho que, para mim, ela é um trampolim para quem hoje é um administrador que é um up. Né? Uhum, É óbvio que se você é um administrador e você quer ser muito fera nisso, não tem nada de errado. Você pode ser um uhum, excelente administrador, partir para um advanced administrator, conhecer bem da plataforma, né? uhum, Tem espaço para isso. Mas tem pessoas que, cara, eu quero ficar menos na plataforma, quero estar mais na área de negócio, quero estar mais envolvido com o projeto. Tem gente que uhum, gosta mais disso. Então aí eu acho que é uma vertente muito interessante para quem já conhece Salesforce, quer dar um up, quer ir para uma linha diferente, quer abrir novas oportunidades, às vezes dentro da empresa, às vezes não, né? uhum. Às vezes a empresa tem espaço, às vezes não, mas às vezes só de você ter a certificação, você acaba abrindo espaço, se não dentro da sua empresa, fora outras empresas, né? Sim, sim. Eu acho que é um dos caminhos, né? É o que você falou. Acho que um dos caminhos lógicos para o ADM, para o admin, vai ser a certificação de BA mesmo, e que faz bastante sentido. É bem complementar, né? Uma coisa a Uhum. outra. É o dia a dia, eu acho, né? Do Uhum, admin. uhum. Acho que é quase impossível você ser um admin e não exercer algum desses tópicos que a gente falou aqui. Com Quase certeza. impossível. Você vai estar uma hora ou outra falando com o cliente, você vai estar uma hora ou outra falando com os stakeholders, você vai ter que definir uma prioridade de alguma coisa. Uhum, Então, faz sentido para um BA, para um admin, fazer uma evolução para um BA,
Uhum. ou mesmo que ele não atue como um BA, ter esse conhecimento, de longe vai ser algo perdido. De longe. Uhum. Eu acho que Sim, só sim, tem a agregar. Né? Você falando como um de mim, só tem a agregar. com Mesmo que não certeza. seja técnico, seja mais, como eu disse, acadêmico ali, né? Uhum. Eu acho que você se torna um outro admin olhando para a perspectiva de Com BA. certeza. Assim como eu disse que todo developer tem que ser um bom administrador, um admin tem que ser um bom BA, né? Uhum. Embora não seja isso que ele faça, né? E um Sim. BA tem que ser um bom admin, né? Por isso até Sim. que é um pré-req. Então, Uhum. meio que uma coisa complementa a outra, né? Então, Com certeza. você Com acaba, certeza. ao longo, encontrando outras certificações que vão dando mais peso para aquilo que você está fazendo. Então, não necessariamente eu sou um admin, tenho um admin de advanced e acabou. Né? Eu sou Não. dev, tenho dev 1 e dev 2 e acabou. Não, você Uhum. vai encontrando outras que vão complementando e fechando o seu ciclo de conhecimento. Né? Uhum. E eu acho que é bem aquilo que eu falei, né? Assim, você realmente vai aprender muito. Sem dúvida, sem sombra de dúvida, você vai aprender muitas coisas que você vai falar, cara, eu tinha que saber disso antes. Ia ter feito toda a diferença na minha vida. Acho que isso até define o nosso último tópico, que é a conclusão, né? Por que que a Uhum. certificação de Salesforce Business Analyst é uma excelente escolha para o profissional de negócio? E aí Sim. eu diria, não só de negócio, como a gente falou aqui, também para uma pessoa que está atuando como um admin, pode dar muitos insights na cabeça dela que ela não tinha visão. Uhum. Você como admin vai poder olhar o projeto, o negócio da empresa com outros olhos. Com certeza. Até Vai para te quando dar uma alguém vier te ferramenta. pedir alguma coisa, né? Alguém vem te pedir alguma coisa, você vai falar, cara, será que é disso que você precisa mesmo? Deixa eu Uhum. entender, me fala mais do seu problema. Aí você descobre que Uhum. o que ele quer não é aquilo. Né? Não é Uhum. um botão verde que ele quer, é um botão e pisque e vire com um quadrado, não era um botão verde. Sim, sim, e você vai aprender a ouvir, né, e não sair fazendo, que é o que eu falei do comecinho ali. Não saia criando uma solução se você não entende exatamente, né, o que você precisa. Então, com certeza, ela é uma certificação, assim, muito importante. Eu diria para qualquer pessoa que toca o projeto em qualquer momento, você vai aprender com essa certificação, né, você vai aprender, a gente está falando bastante da teoria aqui, mas ela vai te dar uma orientação muito boa mesmo, assim, para o dia a dia, do que vai facilitar a sua vida, do que deve, do que não deve ser feito. Então, assim, é uma certificação que agrega muito conhecimento, com certeza. Massa. Bom, pessoal, ficou um vídeo um pouco longo, né? Um pouco mais de 1 hora de vídeo, mas eu acho que o tópico é excelente. Né, para quem está atuando já como admin, para quem já atua como business analyst, acho que com certeza esse vídeo vai agregar para você e vai te dar insights até sobre a própria certificação, se esse é o seu interesse. E se não for, que a gente tenha despertado esse interesse em você. Eu despertei em mim, eu como dev, né, fiquei ali agora mais ainda, acho que eu vou até diminuir ela na minha lista de prioridades ali, Eu ia falar isso, porque acho que ela subiu na sua fila, hein, Fernando? então, subiu no meu conceito ali. Legal. Então, acho que faz todo sentido. A gente espera poder agregar de alguma forma para vocês conteúdo. De novo, queria agradecer, Marina, pela presença aqui. E já fica o convite aí para outros assuntos. Acho que juntos temos muitos assuntos a abordar aqui para a galera. E é isso. Quer fechar com algum assunto? Alguma palavra final? Claro, claro, te agradecer mesmo por me convidar. Esse é meu assunto favorito. Quem, né, como você falou no começo, né, tem quem não me conhece, tem quem já tá de saco cheio, vamos dizer assim, de ver a minha cara por aí, porque eu tô sempre falando sobre isso, então é um prazer enorme estar aqui. Voltarei mais vezes, é só me convidar para a gente falar desse tema, de outros, para falar de mulheres em tecnologia, para falar de inclusão, de qualquer coisa. É só me convidar que eu venho sim. Muito obrigada pelo convite. Nossa, eu que agradeço. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.